feliz de participar dessa iniciativa de preservação do acervo do Zé Wilker, um acervo que sempre foi muito famoso. Fico aqui me perguntando se ele sublinhou os 8.500 livros. É muito incrível isso. Eu fui educada a não sublinhar livro, justamente porque se eu passasse o livro adiante, ele não podia estar sublinhado para a pessoa não se influenciar por aquilo que eu achei importante. Então, estou achando muito legal a gente justamente fazer o contrário. O importante é o que ele sublinhou, né, para a gente imaginar o porquê que ele sublinhou aquilo. Muito legal essa forma de prestar homenagem e também de passar adiante, né, a importância do livro, a importância do conhecimento e a importância de sublinhar um livro. Às vezes é importante você sublinhar um livro. Chaplin chegou a cantar e dançar nas ruas por um prato de comida. Chegou a tentar fazer papel de galã, mas decidiu que sua vocação era mesmo o humor. Foi tomando forma, impondo-se em definitivo o personagem do Trump, o vagabundo. Mas Carlitos não é um vagabundo por opção, por prazer. Na maioria das vezes, se não sempre, ele procura trabalho num mundo que lhe é hostil. É a humanidade inteira que se equilibra nas pernas frágeis de Carlitos. No Juazeiro, quando criança, meu contato também, digamos, com a cultura se deu através do circo, que visitava a minha cidade uma vez a cada 3 meses e que me mostrava o que havia de nova mágica, de novo trapézio, de novo na área do palhaço e no drama. Ele é dessa casta de atores. Portanto, um homem com um senso crítico, um temperamento crítico afiado, muito afiado. Porque ele sabe que o mundo é fora do eixo. O mundo não gira no eixo. É o equilibrista na corda bamba, mas de sombrinha. Então ele ri porque, como diz o Bloom sobre o Hamlet, é ridículo e humilhante que chamem, né, que chamem os atores para salvar um mundo que está totalmente fora do eixo, ou esperem que um artista, entendeu, cure o mundo quando o mundo é uma coisa fora do eixo. Então você ri. Então o artista ri de si. Porque não se pode salvar o mundo, né? Mas pode-se transfigurar uma realidade. Isso é um milagre. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vingo me foi! Neve. Parece coco ralado. O Brasil também tem neve. Agora chega. Não havia tantos qualificativos de democracia como agora. Democracia relativa. Democracia autêntica. Democracia possível. Há, atualmente, mais de 100 adjetivos para classificar a palavra democracia. Mas Dutra, apertando a mão de Getúlio, em lugar de usar um adjetivo, usou um advérbio. Presidente, o que o Brasil precisa é de democracia mesmo. Aconteceu o golpe de Estado de 64, trabalhava já nessa época, com 13, 14 anos, com teatro, no governo do Miguel Arraes, num trabalho no qual a gente, de alguma maneira, ilustrava as aulas de alfabetização de adultos do Paulo Freire. Aconteceu a ditadura e depois de atender
digamos assim, aos anseios dos novos donos do poder, eu me libertei para vir para o Rio e aqui fiquei. Fiquei sabendo de toda essa história dele, já de militância jovem, né, no teatro. Depois ele vai ao Rio de Janeiro, vai a São Paulo, né, trabalha com o Zé Celso. Então o Zé já era uma explosão logo jovem, né, e era muito contagiante, muito empolgante vê-lo em cena. Grande Zé, um gênio, um gênio. Nós começamos a estar juntos em 1966, no Teatro Jovem. Ele escreveu uma peça e ele me chamou para fazer. Foi em 68. Trágico acidente destronou Teresa, e foi no Teatro Jovem. Teatro Jovem, um centro cultural e da época muito grande. Tinham várias reuniões no Teatro Jovem, se preparando para passeatas, se preparando ao auge da ditadura. Muito importante essa época. Nessa época eu estudava na PUC e era à tarde, a gente saía e já ia para o Teatro Ipanema, uma galera assim, comprar ingresso e ficar na porta esperando. E todos os atores passavam por mim e eu ali muito tímida. Era um ponto de encontro da juventude, era um ponto de encontro de resistência da ditadura, porque a gente não pode esquecer que era uma época de ditadura militar. Era um ponto de encontro onde você usufruía e respirava liberdade. Liberdade e arte, que era o mais importante. Era um movimento artístico que sobrevivia a toda a censura, a tudo que podava a criatividade e a necessidade que a gente tinha de ter esperança no mundo melhor. Então, em vez de ler um trecho, vou comentar um trecho que ele selecionou do Reinhardt, que dizia o seguinte: existem 3 tipos de inteligência: a humana, a animal e a militar, nessa ordem. Hoje em dia, em pleno bolsonarismo, sou obrigado a concordar totalmente com ele. Parafraseando um aforismo cuja fonte eu não saberia precisar, quando 2 pontos de vista contrários são manifestados com a mesma força, a verdade não está necessariamente no meio dos dois. É possível que um dos lados esteja simplesmente errado. E isso justifica a paixão pelo outro. O comunismo russo tomou a peito uma ambição metafísica: a edificação, após a morte de Deus, de uma cidade em que o homem é finalmente divinizado. Se a tirania, mesmo progressista, dura mais do que uma geração, ela significa para milhões de homens uma vida de escravos e mais nada. Quando o provisório dura o tempo da vida de um homem, é definitivo para esse homem. Falar do Wilker como fã de um homem absolutamente artístico, político, pleno de convicções, de desejos e de realizações destes. Um homem coerente, um homem vigoroso em cena e fora dela. Me resta dizer que, nos dias que correm, como nós precisamos desta alma, dessa inteligência, desta força, desta capacidade, desta energia e desta coerência, chamadas José Wilker.
passagem rápida com o Zé no Teatro Municipal, no Prêmio da Música Brasileira. E a gente estava na coxia do Teatro Municipal, aí eu cheguei, também tinha que esperar, eu olhei para o meu lado, assim, estava o Zé meio concentrado, assim. E estava na época que ele fazia um daqueles coronéis nordestinos, né, aquela voz, porque uma das coisas mais bonitas do Zé, sem falar no talento dele, era a voz, né, gente? Que voz linda, que voz característica que ele tinha, era grave e era muito dele, né? Então eu cheguei perto dele e ele tinha um jeito de falar na novela que todo mundo brincava e imitava, né? Então eu cheguei perto dele e falei com a voz, tentando imitar ele, falei, vire. E ele me viu e riu, assim, a gente deu uma risada, deu um abraço. E esses momentos rápidos que a gente nunca esquece. Esse é um momento simples, corriqueiro, né? Os momentos grandiosos todos foram aqueles em que eu assisti o Zé em cena, seja na telona ou na tela menor, sempre assinando, sempre sublinhando a sua passagem no mundo. Teu perfume tá melhor. Eu botei aquele que o senhor mandou. Termine a janta e vá pro quarto. Se prepare. Essa noite eu vou lhe usar. Sim, senhor. O que a sexualidade oferecia-lhes era a perda da liberdade. O sexo podia ser bom abstratamente, mas o intercurso sexual com um homem atrelava a mulher às preocupações mundanas e a um modelo de relacionamento pré-estabelecido com o parceiro. Achei super interessantes esses trechos, né? Por ser um homem, grifando isso. No próximo pedaço, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Os homens, todos eles, obrigam-se a construir mentalmente algo que lhes dê medo. E esse medo pode ter suas fontes na religião, na ciência ou na política. A sexualidade, o sexo, sempre foi o grito da liberdade, né? Foi, às vezes, a própria liberdade em si, né? A materialização da liberdade, né? Vamos dizer assim. Então, para um grupo de mulheres, a sexualidade era o oposto, era a perda da liberdade, porque isso significava relacionamentos e preocupações com relacionamentos mundanos com os quais elas não queriam se preocupar, elas não queriam estabelecer modelos de relacionamento, né? Então, pensar a sexualidade como algo que pode aprisionar e não libertar, ele provavelmente deve ter parado para pensar nisso, né? De como tudo depende, tudo é relativo, né? Você pode se desenvolver muito através da sexualidade, dos afetos, do amor, né? Humano ou não, né? Você não pode impor a sexualidade como uma verdade absoluta e um modelo de sexualidade como uma verdade absoluta. O que significou Janis Joplin, uma cantora e compositora sensacional? Ela expressava a ira e a decepção das mulheres antes do feminismo legitimizar sua expressão. Sua recusa em soar ou aparecer bonitinha prefigurou a demolição da feminilidade de boa menina, feita pelo feminismo, e muitas de suas músicas, principalmente Women's Losers, protestam contra a impotência das mulheres nos assuntos amorosos. Adoro pensar que um cara tão amado pelas mulheres grifou isso aqui, sublinhou isso aqui, se importou com essas palavras, né, que falam da liberdade feminina e de toda essa revolução. Também vivemos a alegria de
andar pelo tapete vermelho do Festival de Cannes para mostrar um filme nosso. Atenção, senhoras e senhores, está de volta esta progressista cidade do nosso querido sertão nordestino, a caravana Holiday, que tem o orgulho de apresentar a seu distrito público as suas grandes atrações. A Internacional Salomé, a rainha da rumba. E sempre rindo de mim, eu chegava boba, deslumbrada, dizia, olha, Estela, os vestidos que eu trouxe para o festival, coisa de jeca mesmo, né? Tá deslumbrada no festival internacional. Ele ria de mim. Ele ria muito de mim. Quando eu recebi uma homenagem em 2007, lá em Miami, Festival de Cinema de Miami, ele mandou entregar para mim a camisa que eu ia usar na homenagem, que eu recebi o prêmio, uma camisa linda, né? Até eu falei assim, essa camisa é de valor, né? Tem valor, tem valor, é cara. A moda é o que permite à elite diferenciar-se dos comuns, daí o seu movimento perpétuo. E é o que permite aos comuns se assemelharem à elite, daí sua difusão incessante. Eu acho esse trecho fantástico porque ele consegue, de uma forma muito abreviada, falar sobre esse movimento dialético do uso de um capital simbólico pelas classes, né? Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, vai falar um pouco sobre esses outros tipos de capitais que existem, né? Capital cultural, capital simbólico, e a moda é uma das expressões desses capitais. A forma com a qual uma pessoa se veste diz muito sobre os interesses dessa pessoa, né? Aonde ela está tentando chegar, de que forma, como, em qual sociedade ela está inserida. E essa leitura de como a moda foi transformada ou como a moda é entendida através de uma ideia de conflito de classes é muito interessante. E depois não há lugar para todos na corte. Os filhos dessa terra são tão estúpidos que eles próprios carregam o peso do que eles roubam. Pobre não deve sonhar. Se sonho de pobre é crime, quanto mais qualquer palavra. E finalmente chegou a hora do arroxo, da contenção salarial, do desemprego nos quadros dos executivos, da reforma da Previdência Estatal, da redução das verbas para a saúde, das revoltas nos subúrbios. Nosso sonho de uma sociedade próspera e democrática transformou-se em sono agitado, depois em insônia ansiosa, até virar pesadelo. Acordamos 30 anos mais tarde em um mundo não desejado, em um mundo que nos dá medo. Antes acreditávamos no pleno emprego. Hoje, o trabalho já não cumpre seu papel de integração social e uma parcela crescente da população encontra-se excluída do emprego e da distribuição de rendas. Que frase, Zé. Até porque, quando a gente fala hoje, a gente poderia se perguntar de que tempo a gente está falando, quando esse texto foi escrito. Funciona sim para hoje, 2021, mas funciona também para 5, 10, 15, 20 anos atrás. Eu olho em torno de mim e vejo pobreza, desespero, miséria, a fome, a revolta dos brasileiros. O povo humilde, que não pode lutar, fique certo, nós venceremos! Nós venceremos! Nós venceremos!
Caxias era um pântano desgraçado, infestado de mosquito. Cheguei aqui em 1928. Trabalhei feito um jumento. Sabe por quê? Porque homens como esse Cabral queriam que Caxias continuasse sendo uma fazenda deles. Porque eles achavam e ainda acham que destino de nordestino é trabalhar feito um burro de carga e morrer de fome. Eu não nasci para ser escravo. Quando teremos um trabalho remunerado de maneira digna, justa? Quando as pessoas não vão cumprir simplesmente o papel de enriquecer outros e poder ter nas mãos o fruto do seu esforço? Quando vamos ter o olhar para os outros que trabalham para nós e não podem desfrutar do seu trabalho? Quando viveremos num mundo mais justo, Zé? Quando? Sonhem, meus amigos. Sonhem. Sonhar só pode ofender aos que não sonham. Ah, Zé, que saudade, que falta que você faz. Parece que foi ontem que eu fui para o Rio de Janeiro, peguei uma ponte, te liguei antes, claro, a gente combinou, e aí eu toquei a campainha da sua casa e a gente conversou a tarde inteira sobre Hannah Arendt e sobre a peça, o espetáculo que eu te convidei pra gente fazer juntos, que era sobre Hannah Arendt e Martin Heidegger, e que você topou na hora. Infelizmente a gente não conseguiu fazer, mas fica essa experiência linda, essa convivência que a gente teve, essas conversas e esse carinho que você deixou. Se o sentido da política é a liberdade, então isso significa que nós, nesse espaço e em nenhum outro, temos de fato o direito de ter a expectativa de milagres. Não porque acreditemos religiosamente em milagres, mas porque os homens, enquanto puderem agir, são aptos a realizar o improvável e o imprevisível e realizam-no continuamente, quer saibam disso, quer não. A questão de se a política ainda tem, de algum modo, um sentido, remete-nos necessariamente de volta à questão do sentido da política. E isso ocorre exatamente quando ela termina em uma crença nos milagres. Em que outro lugar poderia terminar? Tudo é política, né? Tudo é política. E o nosso papel como indivíduos, como cidadãos dentro da política. E eu gosto muito quando se diz que os homens, enquanto puderem agir, são aptos a realizar o improvável e imprevisível e realizam-no continuamente, quer saibam disso, quer não. Que é sobre a nossa atuação, né? Nós atuamos politicamente todo o tempo. E se nós tivéssemos consciência disso, eu acho que nós entenderíamos melhor a importância do nosso papel nessa transformação da sociedade, né? Da polis, da cidade, da sociedade, da comunidade, do país. Essa frase é muito oportuna, né? Porque o homem, o cidadão, ele pode transformar, ele pode fazer um milagre, ele pode transformar um momento, ele tem capacidade de atuar imprevisivelmente, de repente pode acontecer uma coisa, uma transformação. Isso é muito importante. É o poder nosso, né? O poder do povo. Muitas vezes, nós, como povo, não sabemos da nossa capacidade, da nossa potência. O povo brasileiro não precisa de esmola, precisa de justiça. E, sobretudo, prometo fazer cumprir a Constituição. Quiseram me matar, estou vivo. 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Amém. O último trabalho que eu fiz com o Zé foi muito divertido. Nós rimos muito.
Ele tinha um humor fantástico, um humor inteligente, crítico, e sinto falta disso. Sehen, der Aryan und na, der Tschuten. Der Tschuten. Und das trifft das Sauerkraut mit der Tschuten. Und der Leberwurst mit der Tschuten. Ey, der Flutzensack Feiner mit der Tschuten. Ey, der Flutzensack der Klärten. Das Strängelchen mit der Hultensack der Fläten. Und der Blätzensack der Elten. Besick, Besack. Der Tschuten. Der Tschuten. His Excellency has just referred to the Jewish people. Democracy stunk. Democracy is fragrant. Ele grifou num dos livros que ele leu essa frase: a grande burguesia judia não tem muito medo de Hitler, pois acha que pode comprá-lo. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui entre nós, trocando uma ou outra palavrinha dessa frase, isso serviria para os dias de hoje. O Zé me ensinou muito a dar o valor que ele dava ao livro, à leitura. Um país não se forma sem pessoas alfabetizadas, pessoas com saúde, pessoas com boa educação. Daí em diante, tudo passa a ser um alvo brilhante para essa pessoa que está começando a nascer para a vida. E principalmente entram os livros. As pessoas têm que ler, as pessoas têm que fazer da leitura um hábito seu. Eu ainda sou um pouco mais antigo, que eu prefiro ler o livro no original dele mesmo, em papel, com aquele cheiro de virar a página, ter a capa. Mas pode ser na internet também, pode ser online. O importante é ler, porque quanto mais pessoas lerem, mais esse país vai evoluir e menos psicopatas teremos no comando. Eu sei que o livro pode ser caro para algumas pessoas, mas aí vamos então doar os livros. Quem tiver livro para doar, faça isso. Eu sei que o Zé gostaria muito disso.